Interessante que Bruna me trouxe uma pergunta, não sei se todo mundo viu lá no clube de alunos, que é o seguinte: se o que o campo traz é decisivo como resposta para as nossas perguntas. E outra coisa que Bruna trouxe é se a gente pode. é, Qual foi a palavra que você usou, Bruna? Intencionar, não, Manipular, manipular as manipular. respostas. Isso. Manipular as respostas. Boa. Isso eu estendo essa pergunta para a manipulação também do cliente. Então, será que o cliente pode manipular as respostas, ou a colocação das âncoras, ou o que ele fala que está sentindo, às vezes não está, o que está. Enfim, tudo ali que está naquele campo é reflexo da gente mesmo. Não é reflexo do olhar do terapeuta, não é reflexo da expertise do conhecimento acumulado do Flávio, do método, de um mentor. Não, ali é reflexo da gente mesmo. Então, tudo que a gente olha naquele campo é informação que a gente está trazendo de dentro para fora. Então, é a gente ali manifesto. Ah, mas na hora de colocar eu acabei não colocando porque eu fiquei com medo de eu olhar para aquilo ali e pensar que. Enfim, isso é o seu momento de vida naquele instante do atendimento. Então, que você, mesmo que você sinta que é uma manipulação, não é. Porque é a maneira que você consegue se expressar naquele momento a partir da questão. E o conseguir não é capacidade, é a expressão do momento. Então não existe essa palavra manipulação. É aquilo que é. O campo traz aquilo que é. E o campo não é uma resposta absoluta para as questões. É o que a gente sente com o campo a partir do start do atendimento. O atendimento é como se a gente ligasse uma chave para olhar para a questão e a partir disso começar a sentir aquela questão. Então, a partir dessa sensação e não da racionalização do campo, tem um perigo nessa racionalização, porque aí sim, se eu olho para o campo e começo a racionalizar, eu começo a ligar as sinapses que eu já tenho e que essas sinapses que eu já tenho em relação a os padrões que eu carrego internamente. E quando eu olho para esse campo, eu estou ampliando a visão desses padrões. Então eu tenho que abrir mão um pouquinho das explicações pré-estabelecidas ou das explicações que eu fico buscando no campo e abrir espaço para a sensação. Por que isso? Porque a sensação vai mais fundo. A sensação ela acessa lugares do nosso organismo, do cérebro e dos padrões sistêmicos que a razão não consegue acessar. Se eu fico só na razão e na explicação, eu fico como se fosse rodando em círculos, naquilo que já sustenta meu padrão hoje. E não consigo ir em lugares para criar novas sinapses, aumentar a neuroplasticidade cerebral, criar novos caminhos, criar novas possibilidades. Então a sensação faz isso, porque ela acessa esses padrões sistêmicos que estão lá no nosso etéreo. E que às vezes estão inclusive no DNA e passaram de gerações e gerações e nem despertou para mim ainda no meu lado racional. Não quer dizer que passou pelo racional e o racional apagou aquilo e ficou só no subconsciente, não. Às vezes nem passou pelo racional. Então a gente não consegue explicar, mas a gente consegue perceber com sensação. E essa sensação, com o tempo, vai trazendo insights racionais. Então aquilo não é uma resposta ali absoluta naquele instante, instantânea. É um start para olhar para aquela questão e os insights vão vindo com o tempo. Alguns no instante e alguns com o tempo. Então é bom a gente não tomar decisões instantâneas ao ver um campo e falar: pronto, então é isso. Calma um pouquinho, pelo menos se dá um tempo, não tem um tempo pré-estabelecido. Mas se eu fosse sugerir pelo menos 3 dias para tomar qualquer decisão assim muito importante. E tem gente que me dá feedback de anos. Passa 2 anos, fala: Flávio, engraçado, hoje eu estava fazendo tal coisa e aquele atendimento
Porque aí as coisas vão maturando dentro da gente. E essas novas sinapses vão criando caminhos também racionais de entendimento. O entendimento é racional. Mas a percepção do sistêmico não. A gente pode perceber sem conseguir explicar. O claro é a vida. Isso, por exemplo, a gente sente, mas a gente não explica. Como se explica a vida? Como se explica o amor a uma pessoa? Não se explica. As palavras são só um arranho na superfície. Então são questões super importantes. Uma outra questão que eu trouxe para a Bruna, que é muito importante, que eu falo inclusive numa aula lá na formação, que é sobre não importa a estrutura e o formato do campo, porque quem olha é que determina o que sente e o que vê no campo. O experimento da dupla fenda da física quântica comprova que, quando não observado, o elétron se comporta como onda, como infinitas possibilidades. Inclusive, ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando a gente olha e observa, a gente particulariza e transforma aquilo em partícula. Ele se comporta como partícula. Ou seja, ele se transforma em matéria, a partir do meu olhar. Então eu materializo a existência, eu materializo a matéria, inclusive, a partir do meu próprio olhar. Então, se eu mesmo mudando a estrutura ilustrativa do campo, se é baguá sistêmico, se a âncora está em tal lugar ou não está, quem está observando tem as mesmas sensações porque aquilo vem de dentro para fora. Mas, Flávio, então o atendimento ele é, entre aspas, descartável, né? Ele não é o que traz o entendimento. Ele é uma ilustração daquilo que a gente percebe internamente. Mas se eu olho para o atendimento, eu materializo da minha maneira. Se Bruna olha, ela materializa da maneira dela. E se eu trocasse uma âncora de lugar, provavelmente Bruna ia enxergar da mesma maneira. Ou seja, ela ia sentir da mesma maneira em relação a uma das questões dela ou um dos elementos que estão ali no campo. Por quê? Porque a concepção para ela de prosperidade, de questão, de pai, de mãe, é a mesma. Independente onde esses elementos estejam no campo. Olha que louco isso. Já é uma conversa um pouco mais avançada, mas o que eu estou querendo dizer? Voltando na manipulação. Não existe manipulação. Para quem está vendo o campo, as sensações são aquelas. E também para aquele momento de vida, porque a gente olha em outro momento, muda. Mas para aquele momento, aquilo é o nosso reflexo. Então eu queria trazer isso aí, porque é muito importante essas perguntas. Obrigado pelas perguntas lá no grupo, Bruna. Me conta mais, fala mais, fala mais. Então, eu fiz a dinâmica, eu acho que semana passada, e apareceu que me chamou muita atenção a questão da procrastinação. E daí, se eu não estou enganada, a minha questão olhava para procrastinação e o que eu queria olhava para mim e para procrastinação. Era como se tudo olhasse para procrastinação, como se eu tivesse procrastinando, digamos, a minha missão, no caso, o que eu desejo, que é me tornar uma consteladora, aqui do curso também da constelação sistêmica do Baguá. E essa questão está me impedindo de eu conseguir olhar profundamente para essas questões, sabe? De eu conseguir me aprofundar nos estudos, de ler, olhar vídeos, né? E eu notei que essa questão está me impedindo. E daí ela olhava para procrastinação, que isso me chamou atenção. Na hora, eu achei que a questão estava me trazendo a procrastinação, mas agora maturando, que nem tu falou, depois de alguns dias vai vindo. A procrastinação ela tá mais além. É como se, digamos, eu usasse a minha questão como fuga, como responsável para procrastinação, que não interessa se eu tivesse com a questão ou não, a procrastinação estaria ali. Então, aquela questão ela foi como se fosse um gatilho. Não sei se consegui me fazer clara, mas para mim foi agora, depois de um tempo. A questão ela foi o gatilho para eu olhar para a procrastinação. Não interessa se eu tiver com muita demanda, enfim, ela vai estar ali. Ou se eu não tiver com nenhuma demanda, ela ainda vai estar ali.
Então é para eu olhar para essa questão da procrastinação, de repente dar prioridade para mim e para minhas coisas. Então, depois de um tempo, que nem tu falou, na hora eu pensei, meu Deus, é isso. Porque eu até te perguntei se podia manipular, porque o meu sentir é muito de largar essa questão. Que por hora, parece que vai ser, que vai me prejudicar, realmente pode ser que prejudique, mas futuramente eu vou, ter o dobro, o triplo, sabe? E daí agora olhando, é a questão da procrastinação. Então, que nem tu disse, depois de uns dias que vai vindo um olhar diferente, um olhar mais amplo de tudo e mais profundo. É difícil de enxergar dessa maneira, mas as questões, elas são as dádivas que a gente tem. Porque a questão em si, ela às vezes traz um peso, às vezes não. Às vezes são questões já de impulsionamento para um movimento próspero, um movimento de harmonia. Então, não é, a gente não olha com método só questões desafiadoras. Inclusive, vamos fazer um pacto aqui. Vamos também atender pessoas que, ou a gente mesmo nos atendermos, trazendo questões também que já são impulsionadoras para o nosso movimento de harmonia. Não é toda hora, vou atender, aí volta uma questão complicada, eu vou fazer outra, uma complicada de novo. Por que não a questão não pode ser já o meu movimento de prosperidade? Ah, Flávio, mas eu não tenho. Todos temos movimentos de harmonia e prosperidade. Então, se abram também para fazer atendimentos que as questões são coisas que já são positivas, que já estão caminhando para um lado de harmonia e prosperidade também. Mas as questões desafiadoras também são dádivas, porque elas nos fazem olhar para aquilo que nos possibilitam se autoconhecer no movimento que é desafiador. Então, a questão ser um gatilho para o olhar mais profundo é uma ótima percepção, que foi nesse momento, mas maturando e maturando, você vai conseguir ver, inclusive, os outros pontos que você não trouxe agora na sua fala e talvez não caíram a ficha, mas que o campo traz. Porque são infinitas informações ali. Apesar da simplicidade da representação que a gente faz no campo, são muitas ligações entre si. Então, a questão de olhar e ao mesmo tempo olhar para a procrastinação, isso tem os significados que só você vai conseguir sentir. E aí sente e acolhe esse sentimento. Que depois vem essa explicação. Como eu disse, espera para tomar as decisões. Há quanto tempo você está nesse movimento? Mas a gente quer para hoje, para agora. A gente quer ir no fast food. É o mais cômodo. Não tem aquele macarrão instantâneo. A gente quer rápido. E a gente espera, eu tenho mais de 40 anos no movimento, então, mas é agora. Não, calma, tudo está sendo criado até o momento e tem tempo. E às vezes a gente chama de procrastinar, porque nossa mente quer para agora. Então, se não é agora, eu estou procrastinando. Então, sente qual que é o movimento, né? Assim, se abre também para um não julgamento, porque se você julga, aí a questão vira outra. Se auto-julga, né? Isso começa a ficar pesado e aí a coisa toda muda. Então se abre para não se julgar, assim, tá no momento certo, você tá no lugar certo, na hora certa, e as coisas vão acontecer também dessa maneira. E essas percepções que você já teve, né, que a questão, abrindo mão da questão, vai te possibilitar a expressão 3 vezes mais do que você já é uma percepção muito importante, muito significativa, que vai juntando com essas outras percepções e uma hora você fala, o caminho é esse. Com certeza. Mesmo com medo, mas com certeza. Sabe?
Porque o inseguro, pisar no próximo degrau que ele não existe ainda, claro, existe uma insegurança. E na verdade, o que é seguro, né? Assim, o que que a gente tem posse, a não ser agora, o momento presente. Então a gente tem que se jogar mesmo quando a gente sente a certeza e dar o próximo passo. Porque realmente a gente não sabe como é que vai acontecer, só fazendo. E se não fizer, aí a gente acaba, ah, mas e se eu tivesse feito? Não quer dizer que a gente tem que fazer com imediatismo, não se cobrar por isso. Mas quando a gente tem a certeza, a gente tem que se lançar para isso, né? Bem isso. Obrigado, Flávia. Era essa a minha questão, tava me corroendo assim, mas até no decorrer da semana as pessoas vão dizendo certas coisas, frases vão vindo que tu te lembra daquela questão, assim. É muito, muito legal. As semanas depois do movimento é crucial, que vai vindo resultado, vai vindo respostas, vai achando vídeos, alguém te fala uma coisa, né? Então tudo vai fazendo sentido, tudo vai se encaixando. Claro que dá medo, né? Dá muito medo, mas de repente esse é o empurrão para de repente assumir a eu verdadeiramente, né? Porque agora, por exemplo, a gente tá na zona de conforto, mas e o meu eu verdadeiro? Como é que será que é? Será que é melhor? Muito bom. Né? Maravilha. Vamos fazer um Era isso movimento aí. aqui todo mundo junto? Puxando o gancho de Bruna? Vamos? Bruna, eu vou desmarcar o seu vídeo rapidinho e aí a gente volta se você tiver mais questões, tá? Vou deixar só o meu marcado aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos fazer um movimento assim, ó. Vamos fechar os olhos um pouquinho, rapidinho, e vamos olhar para uma insegurança que a gente tem hoje em alguma questão da vida. E vamos falar para essa insegurança. Insegurança, eu estou com você e você está comigo. E nesse momento eu abro espaço para te acolher, porque eu sei que você é uma ferramenta para um novo eu. Aí fala seu nome, para um novo Flávio. Então seja bem-vindo e seja gentil comigo, que eu também vou ser gentil com você.